Então, muito bem. Então, estamos aí em mais uma monitoria do cursinho Pré-ENEM de Biologia do PIBID polivalente, realizado pelos universitários do curso Ciência Biológica da UENG de Ubá, tá? Então, fique à vontade, meninos, a aula agora é de vocês. Então, boa tarde, gente. O conteúdo que a gente vai passar para vocês hoje é sobre genética e a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução dela e a primeira lei de Mendel. Pode passar. Então, primeiramente, a gente vai falar sobre o que é a genética, né? Do que ela se trata. Ela estuda a hereditariedade, ou seja, aquelas características que foram passadas de geração para geração, né? Que está envolvida com esse mecanismo de herança. Essas características, elas podem ser transmitidas através dos genes, que fazem o controle delas, e depois se tem a herança delas, né, para passar para os descendentes, que são os herdeiros dessas características. Elas podem ser transmitidas, né, do pai para o filho, da mãe para o filho, do avô para o neto, ou seja, algo ali bem familiar mesmo, hereditário. E alguns exemplos que a gente tem é cor dos olhos, a estatura, né? Se a pessoa é mais alta, é mais baixa, a cor da pele, a impulsividade também é outra característica, a pessoa sendo impulsiva, o sono, a agressividade, obesidade também, são algumas outras características. Pode passar. Mas algumas delas podem ser observáveis e outras não, como, por exemplo, a cor do cabelo, né? Você bate o olho na pessoa e pode ver a cor do cabelo dela, a forma do nariz, e outras não são tanto, né? Como, por exemplo, o grupo sanguíneo, não tem como você bater o olho na pessoa e saber qual o grupo sanguíneo dela. Tem todo um estudo, toda uma observação microscópica, e é desse jeito. Pode passar. Agora a gente vai falar um pouquinho do vocabulário genético, né? Que são os conceitos de cada palavra da genética aí, para vocês ficarem atentos e saberem os significados dela. Pode passar. Então, primeiro a gente vai falar do gene, né? Que é essa pequena sequência do DNA. Como vocês podem ver, tem a célula, aí ampliando o DNA. E dentro do DNA é que está esse gene. E essa pequena sequência, como mostra aqui na imagem, essa pequena sequência do DNA que a gente chama de gene. Aí ele faz o comando de toda a produção da proteína, aquela proteína, para que ela serve, para que ela vai atuar, faz o controle de tudo isso. Pode passar. A gente tem também os cromossomos, né? Como vocês podem ver aqui, tem o DNA, depois a proteína estona, né? A compactação dela, e depois a condensação, e depois a gente pode ver o cromossomo nada mais é do que esses filamentos de DNA junto com as proteínas. E no nosso corpo, a gente possui o número de 46, que na divisão fica 23 pares, sendo que metade da mãe, que é um óvulo, e metade do pai, que vem aí o espermatozoide. Pode passar. E a gente tem dois tipos de cromossomos, que são os autossomos, que são aqueles que não são sexuais, ou seja, eles não definem o sexo da criança, e os alossomos, que já são sexuais, e eles são definidos pelo X e pelo Y. Quando for XY, você sempre tem que ter em mente que vai ser homem. Já quando for XX, sempre vai ser mulher. Então, essa definição também é muito importante vocês terem em mente. Pode passar. A gente tem os cromossomos homólogos,
né? Que é aqueles que formam um par. Como vocês podem ver, eles têm a mesma estrutura, né? A mesma forma, como esse aqui, os dois número 1, tem a mesma forma, a mesma estrutura, a mesma sequência, como aqui, ó, gene A, gene B, depois C, o D e o E. E eles têm o mesmo tamanho também. Já esse daqui, esse gene 20, cromossomo 20, ele não tem a mesma sequência e altura, ou seja, ele não é homólogo, né? Porque ele não forma um par, ele não tem aquela mesma estrutura, o mesmo tamanho que os outros. A sequência também é diferente, como vocês podem ver, vem gene B, como exemplo, o gene L, depois o gene M. Não está na mesma sequência também. E esses homólogos eles são responsáveis pela mesma característica também. E na nossa espécie, como eu disse anteriormente, a gente tem 23 pares, né? Sendo um da mãe e um do pai. Pode passar. A gente tem o locus gênico, que é nada mais é que essa região aqui, onde está o gene, essa pequena região no cromossomo. Os genes alelos que são aqueles que têm a mesma posição nos órgãos homólogos, como vocês podem ver. Tem os alelos A, como exemplo aqui, 2 alelos A e 2 alelos B. Né? Essa posição que eles ocupam, essa mesma posição, é que a gente chama de genes alelos. Pode passar. Depois a gente tem os 2 tipos de genes alelos, que são os dominantes, que eles só se manifestam em dose única, como aqui, por exemplo, tem um gene dominante e um recessivo. O dominante sempre é o que se manifesta, sempre. Já os recessivos, eles vêm em dose dupla, como aqui, por exemplo, tem o recessivo e recessivo, manifesto recessivo. Já o dominante com o dominante, já vai manifestar o dominante. Pode passar. O genótipo, né, que nada mais é que um gene, ele vem com essa constituição genética, né, que é dada entre o homozigoto, que são aqueles alelos que são dominantes, como, por exemplo, os 2A maiúsculos ou 2As minúsculos, ele é também chamado de puro. E tem o heterozigoto, que é também chamado de híbrido, porque não é igual, no caso o hétero é diferente, homo é igual. Aí o hétero vai ter um alelo dominante e outro recessivo, como por exemplo, um A maiúsculo e um A minúsculo. Pode passar. Aí agora a gente vai falar do fenótipo, né? É sempre bom lembrar que as pessoas costumam confundir o genótipo com o fenótipo. O genótipo se trata dos genes, já o fenótipo é a soma do genótipo mais o ambiente, como por exemplo, a cor da pele, o formato dos olhos. Aqui na cor da pele, a gente pode ter um exemplo como as pessoas que são dos países mais frios, né? Ou elas sejam naturais de lá, ou descendem de lá, tenham algum descendente de lá, elas provavelmente vão ter a pele de cor mais clara. Já aquelas que vêm de países mais quentes, geralmente elas têm um tom da pele mais escuro. Ou seja, juntou o gene mais o ambiente, que pode ser a luz solar, ou seja, a temperatura, como eu estou falando, um local mais quente, um local mais frio. E aí determinou nessa característica que, no caso, é o fenótipo, que aqui a gente pode observar. Mas tem características que não são tão observáveis assim. Pode passar. A fenocópia, né, que ela é a cópia do fenótipo. A gente pode dizer que ela é tipo uma mutação, na verdade.
A pessoa está ali com a fenocópia, né, com o fenótipo, quer dizer, e só que ali não está envolvido o mesmo gene, né, o genótipo é diferente. Então, por isso que há essa transformação, no caso, como, por exemplo, a pessoa descolore o cabelo, né, ou essa mudança de gênero, ou até mesmo a plástica, são todos fatores da fenocópia. Pode passar. E o genoma, né, que ele é todo o conjunto dos genes, pega todos os genes e se tem ali o conjunto deles. É isso que a gente chama de genoma. Bom, gente, a introdução foi essa. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. E eu aconselho também vocês sempre darem uma olhada no vocabulário, né? Porque, como estão os conceitos das palavras, vocês podem sempre consultar para ter em mente, para não esquecer. Mas se quiser perguntar também, pode perguntar. Tá, então agora eu vou começar. Vou falar da primeira lei de Mendel propriamente. Pode passar. Primeiro, no caso, eu vou fazer só uma pequena introdução de probabilidade que em genética você usa muito. E normalmente no Enem eles cobram também. A conta que eles mais cobram é P igual a X sobre N. É a conta que eles mais cobram mesmo. Se você decorou essa formulazinha, na hora lá você consegue se virar. Que o P é a probabilidade, o X é o número de eventos separados e N o número de eventos possíveis. Do N, por exemplo, nós temos um dado, tem 6 lados. Então, esse 6, no caso, seria onde está o N. E o X seria o 1. Porque, por exemplo, você quer só um, você quer tirar só um número, você quer tirar só 5 ou só 4. Então, você vai jogar o dado. Assim que você jogou ele, você tem uma chance em 6 de acertar. Uma moeda é mais fácil. Você tem cara e coroa. Ou você erra ou você acerta. Então é 1/2 no caso. Uma chance e duas. Você tem duas chances no caso. E uma de acertar. 50%. Pode passar. E as regras mais usadas nas questões são a regra do e a regra do ou, que eu vou falar ali. E no caso, em umas questões um pouco mais complexas, você tem que fazer uma continha a mais. Para calcular a probabilidade do E, você tem que somar os eventos. Primeiro exemplo aqui, eu tenho uma moeda. Eu quero, caso eu vou ter duas moedas, eu quero que todas as duas caiam com cara. Então tem que cair cara e cara, por isso que eles usam o E. No caso, aí você tem que multiplicar. Você pega 1/2 vezes 1/2. 1 vezes 1 é 1 mesmo. E 2 vezes 2 é 4. Aí, no caso, você vai ter uma chance de acertar em 4. Aí já diminui o número de chances, já cai para 25%. E aí nós temos o segundo exemplo, o dado. Cada dado tem 6 lados. Você quer tirar um número específico, vamos supor um 5. Aí você joga o dado, e você quer que o outro dado também caia 5. Você joga ele também. E aí, no caso, você tem que multiplicar. A mesma questão, você multiplica. 1 vezes 1 e 6 vezes 6, 36. Aí sua chance de acertar já cai e cai bastante. Vai para 2%. Pode passar. E a regra do ou. Ou você quer um resultado, ou melhor, ou você tem o resultado ou você tem outro. E nessa daí, meio que o outro também é fácil. Esse daqui também é. Só você somar as chances. Por exemplo, uma moeda. Você lança ela. Ou cai cara,
ou cai coroa. E aí, no caso, se você tiver duas moedas, uma delas tem que cair cara. E aí você soma os dois. Aí vai ser 1/4. Aí no dado é o mesmo esquema. Você tem 6 lados em cada dado e uma chance de acertar o que você quer. E aí você soma os dois. Então nessa parte até que bem fácil. Se você achou a probabilidade que você tinha, você consegue fazer essas contas muito fácil, porque normalmente eles usam o mesmo esquema, sabe? Ah, tenho duas moedas, quero que você veja qual a chance de sair ou cara ou coroa. Então é mais fácil. Ah, tem um dado. Qual que é a chance de sair tal número ou tal número? Pode passar. Vamos falar um pouco sobre Mendel. Mendel viveu de 1822 a 1884. Ele come... Naquela época a situação era complicada. Ele já era inteligente desde pequeno e não servia para o trabalho em fazenda, que era no caso que os pais deles trabalhavam, porque, bom, Mendel era sentimental demais e isso fez ele sofrer muito na vida adulta. Mas ele também era muito inteligente, então, como ele queria mais conhecimento, ele foi investindo nisso. E o meio mais fácil e barato, porque a família de Mendel não era rica, era através da igreja, já que eles tinham uma grande detenção de poder, de conhecimento e tudo. Tinha grande acesso a livros. Daí Mendel seguiu a carreira religiosa mesmo. Ele começou. Pode passar. Eu só pedi para passar que nesse slide aqui fica mais fácil de poder explicar. Como ele tinha, depois que ele assumiu o controle de uma instituição lá, ele tinha um certo tempo para poder fazer os experimentos dele. Então ele começou com jardinagem. No princípio era só jardinagem por jardinagem mesmo. Aí ele começou a perceber algumas coisas interessantes e aí ele foi catalogando e resolveu fazer esses testes. Ele escolheu a ervilha, o que foi um acerto gigantesco. Porque se ele tivesse escolhido outra planta, talvez a genética demorasse um pouco mais a surgir. Por quê? Porque a ervilha ela tem genes específicos para determinar cada coisa. Tipo, determina a semente verde e a semente amarela. É um gene só. Então é fácil você isolar e fazer um teste sem grande aparato científico que a gente tem hoje. É muito fácil. Se você pegar uma verde e uma amarela, dá para você cruzar e ver qual que é o resultado. Se fosse uma planta, por exemplo, que tem 3 genes para determinar uma cor ou uma forma da flor, ia ser mais difícil para ele isolar. Os resultados seriam mais difíceis e seriam mais complicados. O que até aconteceu depois dele ter publicado o estudo dele. Ele foi testar com outras plantas. Agora eu estou esquecendo o nome da planta, mas ele escolheu uma que, se eu não me engano, tem 4 genes para determinar algumas características lá. Então, nessa brincadeira, ele se deu muito mal. E aí ele meio que ficou um pouco, desanimou um pouco, porque ele não estava conseguindo o mesmo resultado. Mas os resultados que ele tinha conseguido já eram fatos. Só não foi muito aceito na época porque o artigo que o Mendel escreveu não estava de acordo com os padrões atuais, porque ele escreveu um artigo de biologia. E naquela época ninguém colocava planilhas e conta em biologia. E também eles estavam tentando fugir do determinismo. E aí Mendel acabou sendo esquecido um pouco e a galera desdenhava dele. Até chegar num certo ponto que não dava mais para desdenhar. Viram que era fato tudo que ele tinha descoberto e chegou nisso.
nós consideramos hoje ele o pai da genética. Graças aos experimentos dele, nós podemos descobrir que tem algumas coisas que determinam cada característica no corpo. O corpo basicamente todo ser vivo. Aí aqui eu preparei peguei das ervilhas mesmo, algumas formas, o que é recessivo e o que é dominante. Que aqui depois vocês podem dar uma olhada. Pode passar. Na primeira lei de Mendel. Pode passar. Aqui, no caso, aquela parte lá que eu já pedi para pular, é só para vocês lerem depois, tá? Que aqui agora na imagem que eu vou explicar. Mendel fez os seus experimentos da seguinte forma. Ele cruzou primeiro umas ervilhas amarelas com ervilhas verdes, de linhagem pura, ou seja, vieram de linhagens de ervilhas só amarelas e linhagem de ervilhas só verdes. Na primeira geração, que é a F1, todas as ervilhas foram amarelas. E na segunda geração, tinha a cada 3/4, uma era verde. Ou seja, 25% delas eram verdes. Ele repetiu esses experimentos várias vezes para poder chegar sempre no mesmo resultado. Pode passar. Nessas repetições, ele descobriu que tinha alguma coisa que determinava e que era dominante nas ervilhas. Ele não fez só o experimento da ervilha amarela e da ervilha verde, não. Ele fez vários. Todos aqueles lá que eu deixei listado lá, o tamanho da vagem, a cor da flor, o tamanho da planta, se a ervilha é rugosa ou lisa, ele fez todos esses. E sempre chegava num resultado favorável, o que só ia aumentando a curiosidade dele e a certeza dele que ele tinha descoberto alguma coisa. Basicamente, ele chegou à conclusão que tinha um gene dominante que se sobrepunha a um gene recessivo. E aí ele chamou o gene dominante de azão e o gene recessivo de azinho. E aí ele viu, se uma planta que é azão, cruzar com uma planta que é azinho, como vai acontecer aquele cruzamento? Então vai ter só o azão, vai se misturar lá, então só ele vai preponderar. Volta um slide. Aqui, como nessa imagem aqui, só ele na imagem 2, né? Só ele vai aparecer. Só o azão vai estar ali em destaque e vai aparecer. Já quando acontece mais um cruzamento entre esses que possuem azão e azinho, vai acontecer em algumas partes, em alguns cruzamentos, o azinho e o azinho acabar se juntando e dando origem às verdes. Pode passar de novo. Só um minutinho. Agora aqui nós temos a divisão dos alélos. Você pegou uma planta azão-azinho, ela vai produzir um cromossomo de cada. Se tem uma planta azão-azinho, ele vai produzir um cromossomo azão e um cromossomo azinho. Tem uma planta azão-azão e uma planta azinho-azinho, vai produzir 2 cromossomos azão-azão e a planta azinho-azinho vai produzir 2 cromossomos azinho-azinho. Pode passar. Então, concluindo a primeira lei de Mendel, se você tem... na primeira lei, ele chegou à conclusão, se você tem uma planta que tem alguma forma dominante
e alguma característica, tipo a cor das ervilhas, se você cruzar uma que tem essa característica dominante com uma que não tem, a primeira geração vai sempre gerar descendentes que vão mostrar essa característica dominante e vão deixar a característica recessiva de lado. Existem plantas intermediárias, tá? Que possuem mais de um cromossomo que determina isso, ou o gene recessivo não é tão recessivo assim. Ele é recessivo sim, mas ele dá uma certa influenciada no dominante. Por exemplo, estou esquecendo o nome aqui agora, mas quando eu estava estudando essa matéria, tinha uma planta que tem flores vermelhas e flores brancas. As flores vermelhas são dominantes e as flores brancas são parcialmente recessivas. Então, quando você faz um cruzamento entre elas, vai gerar flores rosa, porque meio que acontece uma misturinha ali, então acaba saindo um rosa. E aqui eu preparei essa tabelinha que fica fácil para poder fazer um entendimento. Quando tem a separação, como eu falei lá, a geração dos gametas, se a planta é azão, só vai ter todos os gametas azão. Se a planta é azinho, vai ter metade. Um gameta azão e um gameta azinho. Ou 50%. De repente a planta tem uns 4 ou 6 gavetas, aí acontece uma mistura mais diferente. E normalmente eles não cobram isso. Só quando você. Só no último ano do ensino médio, algumas escolas cobram, e depois você só vai voltar a ver os quadros mais complexos, com uns 4, 6 genes, só na graduação mesmo. E se a planta é azinho, vai gerar todos os cromossomos azinho. Pode passar. E aqui eu vou me estender um pouco mais em genealogia, heredograma, heredograma, heredograma. Basicamente são como se fosse árvores genealógicas, mas com padrões e usando formas geométricas em vez de fotos de pessoas. Aqui eu preparei, não são todos os símbolos usados, tem muito mais, mas eu preparei alguns símbolos. E eu preparei isso aqui porque normalmente sempre cobra. E eu errei. Normalmente eu. Só no último que o Enem que eu fiz, que foi o que eu consegui entrar na faculdade, que eu tinha acertado esses. Mas por falta de. Por preguiça mesmo. Eu sabia que caí e não fui atrás. Aqui nós podemos ver. O quadrado é sempre o sexo masculino, o, a bolinha é o sexo feminino, o triângulo, sexo indefinido, esse tracinho do casamento, de baixo, essa linha pontilhada, casamento extramatrimonial, uma forma bonita de falar pulou a cerca. Divórcio, o tracinho, a linha com o tracinho, linha dupla, acasalamento consanguíneo, incesto. Fica mais fácil de entender. Gêmeos monozigóticos são gêmeos perfeitos, nasceram de um único zigoto. E gêmeos dizigóticos são gêmeos imperfeitos, sabe? Foram dois óvulos que foram fecundados por dois espermatozoides diferentes. Já no monozigótico foi um único óvulo que deu origem a duas pessoas. E esses quadradinho todo preto e bolinho todo preto são indivíduos afetados. Esse afetado depende do que está estudando. Por exemplo, eu estou estudando heterocromia, que é um olho de cada cor. Os indivíduos que vão ter heterocromia serão os indivíduos afetados. Eu estou estudando câncer de mama.
os indivíduos daquela família que tiverem os desenhos coloridos vão ser os afetados. Eu estou estudando, vamos ver, quem tem cabelo preto, quem é afetado pelo gene que dá o cabelo preto, ou o amarelo, ou rosa, rosa não existe, ou vermelho, vão ser os afetados. Então, sempre o afetado é aquele que você, normalmente nas questões, o afetado é aquele que você está querendo procurar. Pode passar. Aqui eu preparei 3 exemplos. No primeiro, nós temos a junção de 2 famílias, no caso, um homem e uma mulher. Nesse daqui, que você pode ver, a bolinha da mulher está preta, então ela tem alguma condição que quem fez o heterograma aqui estava querendo estudar. Já na outra família é o homem que é afetando. E pelo cruzamento aqui, vocês podem ver que essa característica deve ser rara. Ou não deve... Não, na verdade, você percebe que ela com certeza é recessiva. Já que na primeira geração ela não apareceu, não deu as caras, ficou escondida. Só na terceira geração, que aí foi a junção das 2 famílias, que ela apareceu em um só de 3 filhos. Então, já dá para você ter uma ideia que essa característica é recessiva. No de baixo aí, que é esse que vai até a família 4, até a geração 4, na verdade, começa com um homem e uma mulher. A mulher, no caso, está afetada pela característica que está sendo estudada. E já na segunda geração, você podem ver que um homem apareceu com essa característica. O que indica que o número 1 também tinha essa característica, mas ela estava escondida, já que é um gene recessivo. E aqui nós já fomos para a geração 3, que ela não apareceu. Ela só foi voltar lá na geração 4. E no terceiro exemplo aqui, nós temos, no caso, um casal de novo, só que nenhum dos dois é afetado. Mas uma das filhas, no caso, foi afetada por essa característica, seja lá qual for que ele está estudando. Então, nós podemos deduzir que o casal já tinha esse gene escondido lá, só que era recessivo, então ele não aparecia, não dava as caras. Só foi dar as caras quando juntou com o outro recessivo, com a outra parte recessiva dele também. E aí podemos ver que na geração 2 aqui, o homem que é essa mulher que está afetada por essa característica teve filhos também, ele também tinha esse gene, só que era recessivo, já que um dos filhos do primeiro aqui, uma das filhas, na verdade, também desenvolveu essa característica. Na outra ponta, nós temos uma mulher que não está afetada com um homem que também não está afetado, mas uma das filhas foi afetada. Que quer dizer que o gene recessivo já estava lá, estava escondido, só esperando o outro par para ele poder aparecer. No caso, eu estava falando muito par, mas não é tão comum uma característica ser determinada por um gene, tá? Tipo, um par de genes. Tipo a cor das ervilhas. Não é muito comum. Na verdade, é 3 para cima. Mas, até por isso, Mendel também deu muita sorte, que ele pegou uma planta ideal. Ciclo de vida rápido, que agiliza no estudo, e características bem definidas. Pode passar. E por hoje a aula vai ficar nisso mesmo. Nós preparamos umas questões que eu vou jogar lá no grupo da monitoria. Vocês deem uma lida e na quinta-feira a gente vem para poder corrigir elas. Nós pegamos umas atividades bem mais ou menos. Algumas está fácil e
outras está difícil. Uma coisa que quando eu estava na parte do Mendel, que eu esqueci de falar, é que guardem só o sobrenome dele, ou seja, Mendel, e que ele era um monge. Que sempre tem uma questão que cai em qualquer concurso que aborda genética, qual que é o pai da genética, ou quem, ou seja, qual que é o pai, vai ter lá as opções. Eles sempre colocam o nome de alguns cientistas famosos lá, tipo Einstein, Tesla, sabe? Sempre uns famosos. E aí você vai e seleciona lá o Mendel. E grava que ele é um monge também, porque às vezes na questão tá, por exemplo, tem lá Mendel, o pai da genética. Qual qual era a ocupação dele quando ele fez essas descobertas? Aí você vai lá e tem lá o monge. Aí você seleciona lá. Porque ele teve outras ocupações também, que, tipo, na igreja tem as hierarquias lá, que agora eu não vou saber falar isso, que eu não tenho muito conhecimento disso. Ele tinha outras, mas a mais, a que mais aparece, a que o grande público sabe, no caso, e que é a que eles cobram, é que ele era monge. E se vocês têm alguma dúvida, Bem, então, com isso, gente, eu acho que podemos então encerrar nossa live de hoje da monitoria, né? E agradecer aos participantes, né, que estão presentes aí, a Maria e os nossos bolsistas, né, que participaram da live. O Roger, a Vitória e também o Marconi, que está aí assistindo, né, Marconi? Quietinho. Meninos, vocês estão me ouvindo? Eu sim, tô. Então posso encerrar então? Não tem nenhum recado mais importante, não? Tá bom então, gente. Eu vou parar então aqui a gravação. E quinta-feira a gente passa então com a correção das atividades, tá, Maria? Então fica presente que eles vão publicar isso para vocês com antecedência, para vocês terem o questionário. E na quinta-feira a gente faz a resolução e vocês acompanham aí se vocês conseguiram acertar ou não, tá?